Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio. Paz e bem, um bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 19 de setembro. É uma alegria poder chegar até você, às suas casas, levando a reflexão do Evangelho deste dia. Vamos refletir com o Evangelho de Lucas, o capítulo 8, versículos de 1 até 3. Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Veja, caros irmãos e irmãs, o Evangelho, um trecho bem curtinho, são 3 versículos para esta sexta-feira. O evangelista Lucas, através desse trecho, traz para nós algumas informações sobre quem acompanhava Jesus no seu ministério público. Diz no início, acompanhavam ele os 12, como todos nós sabemos, mas segundo uma informação que é própria de Lucas, só nele se encontra essa informação, acompanhavam ele, Jesus também, algumas mulheres que tinham sido curadas, diz o Evangelho, de espíritos impuros, malignos, de enfermidades. Isso é muito importante. E mais, Lucas ainda indica quais são os nomes delas, Diz lá Maria Madalena, Joana, Susana e várias outras mulheres. Indica para enfatizar a importância desse grupo que acompanha Jesus para além dos 12. Ora, eu chamo a atenção disso porque essas notícias, claro que nós temos um olhar aqui de 2025, um olhar retroativo, mas essas notícias não devem nos espantar. Lucas, como sabemos, devido também um pouco da sua formação, a sua sensibilidade, ele dava grande atenção à presença das mulheres na vida de Jesus. Novamente eu chamo a atenção que esse detalhe é importante porque para a época, esse gesto de ter discípulas, mulheres que acompanhavam Jesus, isso significava uma ruptura muito grande com a tradição rabínica, que não aceitava a presença de mulheres como discípulas. E aqui é muito interessante a gente também destacar, elas não são apenas ouvintes da sua palavra, ou então destinatárias dos seus milagres. Elas colaboram com Jesus, apoiando o seu ministério. E mais, isso tem um grande interesse, porque Jesus sabia redimir e libertar algumas mulheres de sua situação espiritual negativa, atraindo-as para junto de si e confiando-lhes tarefas de assistência em relação a ele e também aos apóstolos. Podemos dizer que Jesus ele soube valorizar a presença e o serviço das mulheres durante sua vida pública, o que provavelmente, dado a tradição da época, isso certamente desencadeou a crítica e também a malevolência, com certeza, de alguns dos seus contemporâneos. Apenas, claro, habituadas a ver na mulher um instrumento ou um objeto de exploração. Também sobre esse aspecto tão atual, Jesus é apresentado por Lucas como libertador de que a humanidade precisava. Por isso, esse relato, mesmo pequeno, tem um valor muito grande, mostrando a revolução apresentada por Jesus e a variedade de modelos de seguimento para todos os cristãos, valorizando e incentivando a presença e a atuação das mulheres ao longo do cristianismo. Agora, a gente também tem que dizer o outro lado, porque infelizmente parecemos que nós
de certa maneira, regredimos em relação às primeiras comunidades cristãs, nas quais as mulheres tinham um grande protagonismo. Aliás, é bom que se diga também que, com certeza, um dos fatores do cristianismo, lá no início, ter se expandido, difundido, se deve também à presença das mulheres. Sejam por elas estarem junto com Jesus, sejam pelas mulheres acolherem Jesus nas suas casas, onde que Jesus ia. Mesmo depois de Jesus, os discípulos, os primeiros apóstolos. Então, elas também, assim, tinham esse protagonismo. Ora, a meditação, gente, desse pequenino trecho de hoje, ajuda a gente a refletir sobre o espaço que a mulher tem hoje na igreja. Claro que a gente pode dizer assim, que foi ampliado com as iniciativas do Papa Francisco, era desejo do Papa, né? Ele trouxe muitas mulheres, por exemplo, lá em posições de decisões, lá dentro nos dicastérios, incentivou muito o fortalecimento do laicato, dos ministérios leigos e de leigas, mas ainda muito limitado e aquém do que desejou o nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, de fato, em nossas comunidades, pensar exatamente como que a gente pode ampliar cada vez mais os serviços das mulheres, a presença feminina dentro da igreja. Que Santo Antônio te abençoe, que Santo Antônio te proteja, te guarde, te ilumine, te inspire boas ações no dia de hoje. Paz e bem, até amanhã, sábado.